Pri, calma aí. Tá tudo bem, galera? Vai falando aí comigo. Eu tô abrindo aqui pelo computador para compartilhar o material com vocês. Hoje, boa noite. Hoje a gente vai falar dois assuntos. Coloquei dois. Boa noite, boa noite. Porque aí o que acontece? Eu mando para você, eu vou dar conteúdo, né? Vai ser uma aula conteudista, e aí eu vou dar conteúdo, a gente vai fazendo alguns exercícios, mas mais conteúdo. E aí, quando for depois, vocês pegam a lista de exercícios e metem bronca, beleza? Tá, deixa eu só abrir aqui. Estou abrindo a aula. E aí vou. Vocês viram aí sobre o negócio do nosso simulado que vai ter? Animados? Todo mundo tem. Hã? Fala de novo, não ouvi. Gente, não ouvi o que falou. Ó, todo mundo precisa. Precisa participar do nosso simulado. Então, vocês chamem a galera aí, os amigos de vocês, para a gente fazer juntos aí, fazer esse simulado. E ser bom, tá bom? Vocês. Tá aparecendo para vocês já? Vê se agora foi. Acho que foi agora. Beleza. Então vamos lá. A gente hoje está na aula 6, né? Nossa aula hoje vai falar sobre função, primeiramente, e é o nosso foco hoje, função quadrática, né? Esqueci de falar essa parte, porque na semana passada nós falamos sobre função afim, não foi? Na nossa aula passada, nós falamos sobre função afim. E aí agora, falo assim, aí agora a gente está na aula 6. E a gente vai falar sobre função
quadrática ou função do segundo grau, né? Era uma função que a fórmula geral, né? F de x igual a x2 mais bx mais c. E aí, onde A, B e C são números reais e tem que ser diferente, e o A tem que ser diferente de zero. Então, por exemplo, pode faltar B, pode faltar C, mas não pode faltar A, ok? A tem que existir para ser uma função quadrática. Tá claro isso? Outra coisa, para ser uma função quadrática, vai ter o x elevado a 2. Então, esse númerozinho que está acompanhando o x é o a. E aí ele vai ser a nosso, não pode ser zero. Pode ser números negativos ou pode ser números positivos. E pode ser até aparecer o x2 elevado. Pode. Eita. Voltou. Voltou? Pode não ter o valor de x, né? Ou então ser 0x2. Isso não pode, tá bom? Mas o x pode ser negativo ou ele está sozinho. Quando ele estiver sozinho, isso significa que A é igual a 1. Tá claro isso? Outra coisa, a equação pode aparecer de forma desarrumada, como, por exemplo, a gente tem um exemplo ali, ó, Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Nesse exemplozinho aqui do lado. Deixa eu ver aqui se vai. Foi. Ó, nesse exemplo aqui do lado, ó, tem 4x mais 8x2 mais menos 4, igual a zero. Então, aqui, ó, o A não está na posição correta, né? O A está no lugar do B e o B está no lugar do A, né? Tá desarrumado ali. Mas isso não tem problema até certa forma, só que ou você arruma ou você interpreta bem para você não escrever errado. Então, quem é o A? O A, ele pode até estar no lugar errado, na ordem ali, na arrumação, mas ele não perde o valor dele, tá bom? A continua sendo A. O A está sempre acompanhado do x2, o B está sempre acompanhado do x, e o C está sempre sozinho, é o termo independente. Tá claro isso, gente? Alguém tem dúvida nessas informações? É porque eu sei que parece bobo, mas tem gente que tem dúvida nisso. Então, tem que falar disso. Vamos lá. Quando a gente fala de gráfico, de uma função de segundo grau, a gente está falando de uma curva que a gente chama de parábola. Então, a gente tem dois tipos de parábola, a concavidade para cima e a concavidade para baixo, né? Então, ou um U ou uma espécie de N, né? Vamos dizer assim, né? Ou um U de cabeça para baixo. Enfim. E aí a gente vai ter a concavidade para cima e a concavidade para baixo. Quando que vai ser a concavidade para cima? Vamos analisar isso. Vamos lá. Raiz da função quadrática. O que é raiz da função quadrática? É o resultado, vamos dizer assim, né, dessa função. Então, como que a gente vai determinar isso? A gente vai calcular os valores de x, igualando sempre essa imagem a zero. Então, a gente sempre vai pegar os valores de x quando toda essa função estiver em zero, né? Então, a gente vai dizer assim, lembra que f de x igual a x2 mais bx mais c. Aí a gente vai colocar... O que foi, amor? Tá rindo. E aí ele vai...
Aí ele vai colocar igual a zero. A gente vai, para isso, utilizar o quê? Bhaskara, né? Então, a gente vai fazer a fórmula de Bhaskara, que aí vai ser x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Como que a gente calcula delta? B ao quadrado menos 4a vezes c. Muito bem. Tá? Então, a gente vai calcular o discriminante, né, que é o delta, e a interseção da parábola com o eixo x. Então, se delta é maior do que zero, a gente vai dizer que essa função tem duas raízes e que a parábola vai ter uma interceptação, né? Quer dizer, vai passar ali pelo eixo x em 2 pontos, tá? Se o delta for igual a zero, a gente vai dizer que essas duas raízes elas são iguais. Logo, a parábola, né, vai ali passar, vai bater no eixo x em um único ponto. Né? Então, ele vai ficar ali em cima do eixo x, né, praticamente. E se o delta for menor do que zero, a gente vai dizer que ele está voando, né? Essa parábola está ali voando, porque ela não vai bater no eixo x, ela não vai encostar no eixo x, ela vai simplesmente ficar ali em algum quadrante, mas ela não vai interceptar o eixo x. Isso dá claro? Crescimento e decrescimento. Vamos lá. Quando A for maior do que zero, a gente vai dizer que a concavidade da parábola é voltada para cima. Quando A for menor do que zero, a concavidade vai estar para baixo. Então, também lembra um pouco de função afim, né? Que era aquela ideia de que a gente tinha de era uma reta. Como que a gente sabia que se era decrescente ou crescente? A gente sabia através do A. Se o A fosse maior do que zero, a reta da função afim, que é o gráfico, né, da função, a reta era crescente, então ela era para a direita. Se o A fosse menor do que zero, a reta era para a esquerda. Certo, galera? Agora, como é uma parábola, se for A maior do que zero, a concavidade está para cima. Se o A for menor do que zero, a concavidade está para baixo. Então, se a gente precisa perceber algumas coisas, né, para a gente estudar, fazer o estudo dos sinais, a gente precisa adotar esse procedimento que está descrito aí. O que a gente precisa fazer? Determinar as raízes da função. Então, como que a gente determina? Voltando lá, a gente tem que fazer Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Tá? Então, a gente vai calcular a fórmula de primeiro delta, depois o valor do x e tal. Encontrou os valores, as raízes, né? A gente vai encontrar, se o delta for maior do que zero, duas raízes. Lembra? Voltando, a gente está voltando. Se o delta for igual a zero, a gente vai encontrar uma raiz só, igual para as duas. E se o delta for menor do que zero, a gente não vai encontrar nenhuma raiz, né? A gente vai ficar solto. Então, a gente vai primeiro determinar, vai fazer lá o discriminante, né? O delta. Depois que a gente fizer isso, a gente vai marcar essas raízes que a gente encontrou no gráfico, na reta, né? E aí, caso elas existam, porque se o delta for menor do que zero, como eu acabei de falar, a gente não vai encontrar e não vai ter como marcar nada, né? Vamos continuar.
Aí depois a gente vai analisar a concavidade da parábola. Como que a gente vai analisar? Olhando para A. Se A for menor do que zero, concavidade para baixo. Se o A for maior do que zero, concavidade para cima. Né? E aí, então, fazer o estudo dos sinais. Aí a gente tem vértice da parábola. Como que a gente vai calcular o vértice da parábola? A gente, no vértice da parábola, é um ponto fundamental da parábola. É o ponto que determina o eixo de simetria. Então, como que a gente vai calcular? A gente vai perceber que vai ser dois pontos, um x de vértice e y de vértice, certo, gente? Então, a gente encontra aqui, ó, no desenho, o vértice, tá vendo? Como que a gente calculou? Tendo um valor para x e um valor em y, um par ordenado, né? Ó, para calcular o vértice da parábola, a gente primeiro tem que fazer a média aritmética dos valores de x linha e x duas linhas. Aí a gente vai encontrar o x do vértice. Então, por exemplo, como que a gente encontra o valor, o x do vértice? Primeiro, a gente fez lá as raízes da função. Então, usou delta. A gente encontrou dois valores. Digamos que a gente tenha encontrado 3 e menos 5, certo? O que a gente vai fazer? 3 e menos 5 vai dar menos 2. Dividido para 2 igual a menos 1. Ok? Então, nesse caso, é o meu x de vértice. Tá? Aí, depois, a gente pode Aí depois a gente substitui o valor de x de vértice na função e a gente vai encontrar o vértice, o y de vértice, né? A outra maneira de obter esse par ordenado é utilizando a própria equação. F de x não é igual a ax2 mais bx mais c? A gente vai utilizar aquelas duas fórmulas ali embaixo, que são mais comuns a gente utilizar. Como que a gente calcula x de vértice? A gente vai calcular menos b sobre 2a e y de vértice, menos delta sobre 4a. Tá claro, gente? É mais comum a gente utilizar esses dois aqui, tá? Não utilizar a média aritmética ali em cima. Outro ponto importante da parábola é o ponto de interseção da função no eixo y. Para determinar, basta a gente substituir o x igual a zero. E aí, quando a gente substitui, a gente encontra o valor de C, né? E aí, encontrando esse valor de C, a gente vai ficar o valor lá, né, de C, e a gente vai fazer um par ordenado, 0 e C, né? Para a gente determinar o ponto de interseção, é onde ele passa aqui, ó, no eixo Y, ok? Então, é esse ponto aqui. Ponto máximo e mínimo, né? Valor máximo e valor mínimo. Se A é maior do que zero, então o que a gente vai fazer? Y de vértice é igual a menos delta sobre 4A, né? E se Y, quer dizer, se A for menor do que zero, a gente vai calcular e aí a gente vai encontrar o valor máximo e o valor mínimo. Ok? Tá claro isso? Alguém ficou com dúvida? Eu acho que esse é o último, é o último. Alguém ficou com dúvida, galera? Já acabei uma matéria. Olha como eu falei rápido. Tô com o chat aberto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém já viu essa matéria na escola? Tô indo rápido. Negativa, prof. Não. No assunto anterior. Como assim?
Andresa, não entendi. Ó, um tempinho aí para falar alguma coisa. Antes desse slide. Nesse daqui? Sim. Tá. Ai. Quando a gente vai descobrir um ponto importante que é o ponto de interseção no eixo Y. Como que a gente vai calcular? Substituindo sempre o valor de x por zero, tá? Então a gente vai pegar a função, né? Digamos que a gente já tem o valor de x, não, a gente tem o valor de A, de B e tal. A gente vai ter todos esses valores, né? E o de C. E aí, quando a gente colocar x igual a zero, automaticamente a gente vai zerar o valor de A e o valor de B. Então vai ficar só o C, ok? O C é o ponto que intercepta o eixo Y. Então é onde a parábola passa no eixo Y. Ficou claro agora? Mais alguém? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta, galera? Tá. Vou passar então para a próxima matéria. Oi, Pietra, pode falar? Minha internet caiu. Tá. Tá. Você achou rápido, não conseguiu acompanhar. Você estava onde? Em qual parte? Lá no início ainda? Vocês vão receber o material, vocês vão receber, tá, Petra? Eu não sei se você é aluna nova, eu acho que sim, porque eu não te vi na aula aqui antes, né? Mas se você for aluna nova, você vai receber o material. Esse sim é de aluna nova? Ah, então, você vai receber o material quando acabar a aula. Geralmente eu não compartilho o material antes, para que vocês não fiquem ansiosos, porque tem uma galera que é ansiosa, principalmente da discursiva de matemática, a galera fica querendo resolver os exercícios rápido e tal, antes do tempo. Então, como a ideia é ter vocês aqui na aula, para a gente estudar junto e tudo mais, então eu não disponibilizo o material antes, tá? Então, quando acabar a aula, assim que acabar, a Pri já recebe o material e ela joga no grupo lá para vocês. No máximo, até amanhã, vocês vão ter o material e vão ter também a nossa aula gravada, né? Aí você pode pegar e visualizar, entendeu? Caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida, tá? Se a sua dúvida for referente ao material. Se for referente ao assunto, professora, eu não entendi o assunto. Aí a gente realmente tem que voltar, tá bom? Mas se a sua dúvida é referente ao material que passou rápido para você, é porque eu não fico lendo cada detalhe. Então, eu vou explicando diretamente o material para não perder tanto tempo e, e vou explicando para vocês, né? Com as minhas palavras, do meu jeito. E aí, depois vocês têm o material para vocês irem acompanhando, estudando, revendo aquilo que vocês ficaram com dúvida. Tá. Vamos lá, vamos fazer um. De nada, meu amor.
Mas vamos recapitular rápido, tá? Para quem já entendeu, a gente não prender também a galera que já entendeu. Vamos lá, a gente está falando de função quadrática. Então, a gente está falando de uma equação de segundo grau. Quer dizer, de uma função de segundo grau. De uma função que a gente resolve com fórmula de Bhaskara, tá? Que todos os elementos, menos o A, podem faltar. Então, pode faltar o B, pode faltar o C, mas não pode faltar o A, certo? O A tem que ser diferente de zero, ok? B pode ser zero, C pode ser zero. A não pode ser zero. Isso ficou claro? Beleza. Aí a gente vai ter que talvez pode acontecer da equação estar desorganizada, como estava no slide anterior, como a gente já viu. Aí agora a gente vai falar sobre a concavidade. O que é isso? Sobre o sentido que a parábola vai estar. Se ela vai estar para baixo ou se ela vai estar para cima. Como que eu sei se ela vai estar para cima? Eu olho para o A, ou se ela vai estar para baixo. Eu olho para o A. Se o A for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Se o A for maior do que zero, a concavidade é para cima. A gente vai resolver, como eu disse, através de Bhaskara, né? A fórmula geral de Bhaskara está aqui, mas para quem não lembra, é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Não é isso? Então, você vai substituir isso tudo dentro da raiz, vai fazer o cálculo. A gente vai botar um exemplo já já, você vai fazer isso, e aí você vai descobrir os valores de x. Se o delta for maior do que zero, der um número maior do que zero, a gente já sabe que quer dizer, que a gente vai ter 2 pontos, né, 2 valores de x no resultado final. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter um valor que vai ser igual para os dois, os valores de x1 e x2. Se os valores de delta o valor de delta for menor do que zero, a gente não vai ter x interceptando, quer dizer, não vai ter a parábola interceptando x, certo? Não vai ter nem raiz, ok? Porque delta vai ser menor do que zero. Tá claro isso, gente? Como o vértice da parábola. O vértice da parábola a gente vai perceber que é o ponto muito importante sobre o ponto da parábola, né? Que é o eixo de simetria. Então, a gente vai descobrir esse vértice da parábola através de 2 formas. Ou a gente vai calcular o x, os 2 valores de x, por uma média aritmética, ou então a gente vai pegar esses valores aqui, ó, e vai achar essas fórmulas aqui, e vai achar o para-ordenado de vértice de x e y de vértice. Como que a gente vai ver isso? Através dessa fórmula, menos b sobre 2a e menos delta sobre a. Tá ouvindo, galera? Foi, galera? Estão me ouvindo até aí? Como que a gente vai saber? Outro ponto importante da parábola é aonde essa parábola vai bater quando ela for, ó, a abertura está aqui. Aí o eixo Y está aqui, ó. Como que a gente vai saber qual ponto que ela vai bater para a gente fazer certinho? A gente vai saber quando a gente colocar os valores de x igual a zero. Então, a gente vai zerar o valor de A, vai zerar o valor de B, e aí vai sobrar só o C. E aí o C é o ponto de interseção na função
com o eixo Y. Então, a gente vai saber aonde essa parábola vai bater, né, no eixo Y, quando a gente colocar os valores de substituir x igual a zero. Tá claro isso? Por último, valor mínimo e valor máximo, né, que a gente também usa a fórmula, tá bom? Estou tentando abrir aqui o exercício para vocês. Vamos lá. Vamos descobrir algumas informações sobre. Prof, qual a diferença de valor máximo e mínimo do slide? Porque as duas têm menos. Só um minutinho. Só colocar aqui uma coisa no chat para vocês. Sem correria, tá, galera? Esperam pelos outros. Eu sei que teve uma galera que já entendeu a matéria, mas principalmente quem está com dúvida, vamos fazer aqui devagarzinho para a gente poder descobrir as informações. Vamos lá. Vamos descobrir as raízes, né, dessa função, dessa equação. Depois a gente vai dizer quem é o. Se a concavidade está para baixo ou está para cima. Na verdade, a gente já pode dizer isso logo de cara, né? Agora, só olhando para o A. A gente vai identificar A, B e C, a gente vai fazer fórmula de Bhaskara, a gente vai descobrir o X da questão, né? A gente vai descobrir aonde intercepta no eixo Y, e a gente vai descobrir o vértice da parábola, tá? Vértice de X de vértice e Y de vértice. Pode ser? Vamos lá? Vamos descobrir tudo juntos? Então, a fórmula é a mesma, só que você vai conseguir saber se é ponto mínimo e máximo através do A, né? Se o A for menor do que zero ou se o A for maior do que zero, tá, Amandinha?
Gente, não é porque uma pessoa fez que é para vocês pararem de fazer, não, hein? Continua fazendo aí. Delta deu quanto? Quanto que deu Delta? 9. Você entrou depois, Gabriel? Só um minutinho que eu vou te passar. Será que se eu fixar, vai ficar? Ficou a mensagem aí? Beleza. Isso, Delta deu 9. E aí, quanto que deu X linha e X duas linhas? Tá errado mesmo, João. Quanto que deu X linha e X duas linhas? Isso, João. Muito bem. Agora sim. Agora vamos fazer X do vértice. Isso, Amandinha. Só que aí ele simplificou, tá? Simplifica sempre que der, Amandinha. Então fica 1/2 e menos 1. X do vértice é qual fórmula? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Menos B sobre 2A e Y do vértice é menos delta sobre 4A. Não é isso? Tô só te falando. E aí, galera, quem é X de vértice e Y de vértice? Isso, João, muito bem. Calma aí. Obrigada. O que é menos 1? Em qual que deu menos? Eu não entendi, Amanda. Maria Fernanda, é melhor perguntar para a Pri, a outra Pri. A Pri Vicente. Fala com ela no privado, porque ela vai te responder isso melhor. Isso, deu, Gabriel, muito bem. Dá menos 1/4 e menos 9/8. Ah, tá. É isso mesmo. É igual de Lohane, igual de. Menos mesmo. Tá? Foi? Todo mundo junto?
Vê se tem mais umazinha aqui para vocês. Não. Mas tem uma lista de exercício aqui comigo que mistura as duas informações, né, de funções, duas matérias que a gente fez de função, que é função quadrática agora e função afim, tá? Aí eu vou mandar essa lista para vocês já irem treinando. Vai que cai alguma coisa no simulado, vocês já sabem. Só que essa lista é uma lista que não é de discursiva, é uma lista que é de. Tem alternativa, né? Que seria mais para o primeiro. Para o primeiro equipe. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui para vocês com a Pri para vocês pegarem, tá bom? Aí tem questões da UERJ, tem questão do PISM e do Enem. Depois eu mando, ela tá em Word, aí depois eu mando para vocês. Vamos lá, Muna Beatriz. Boa noite, professora. Desculpa avisar, só na metade da aula, mas eu estou muito perdida em relação à matemática, porque não é muito meu forte. Eu sou aluna nova, então eu tenho que recapitular tudo que eu já vi anteriormente. Se a senhora puder me orientar de alguma forma, vamos lá. Olha, o que eu posso te falar? Tá travado? Acho que tá travado. Melhorou agora. Então, realmente a gente já está na sexta aula, então a gente já deu umas matérias mais tranquilas, agora a gente está com uma matéria um pouquinho mais, né, no nível mais avançadinho, e também porque a galera estava junto comigo, por exemplo, a galera que está aí respondendo para cima, você tá vendo? Isso daí foi muito puxão de orelha, entendeu? Para a galera estar participando, porque antes, no início, estava todo mundo meio assim também, quieto na sua, e ninguém falava nada, entendeu? Na aula. Então, assim, a galera já está começando a se soltar, porque a galera já está 6 aulas assim comigo. Então, é normal, tipo, você chegar agora e pensar assim, nossa, eu não estou entendendo nada, e a galera tá voando, tá sabendo tudo, mas é porque eles já estão no ritmo, entendeu? Eles já estão estudando há alguns dias, algum tempinho aí comigo. E tem galera que, tipo assim, tá em outros projetos, então tá no pré-ENEM, tá no pré-militar, então quando tem aula eles vêm, aí participam, então acaba que a galera fica mais inteirada, né, dos assuntos, das informações e tal. Além de outras questões particulares, como, por exemplo, estudar, ter mais possibilidade de estudar, estar há mais tempo estudando, enfim, exercitando a mente. O que eu vou te falar? Assiste as aulas anteriores, todas as aulas que ficam gravadas. Todo o material está no Drive, que a Pri disponibiliza lá no grupo. Então, amanhã, por exemplo, quando ela publicar o vídeo, disser que o vídeo está lá na playlist, ela vai dizer também que tem um Drive lá, vai ter o link do Drive. Ou então você volta nas mensagens anteriores, ou pede para ela, enfim. E aí, o que vai acontecer? Você vai acessar materiais que eu já tinha passado, os slides das aulas anteriores, você vai ver lista de exercício, tenta fazer, e aí tem umas pessoas que, tipo, vem no meu privado mesmo, tem gente que me conhece, né, de outros projetos, então, tipo, vem no privado, ou então pessoalmente, e vem me perguntar. E aí você vai fazer isso, você vai correr atrás do prejuízo, vai ver as aulas anteriores, vai ver a lista de exercício, o que você tiver dúvida, você vai perguntar.
E vai ter momentos que eu vou te orientar e vou te dizer, olha, assiste uma aula sobre determinado assunto que vai te ajudar e tal. Porque assim, assim você dizendo para mim que você está perdida, eu não sei que nível você está perdida, entendeu? Eu não sei o que você sabe ou o que você acha que não sabe, entendeu? Mas você fazendo exercício e treinando, a gente vai conseguir perceber onde está a sua dificuldade, tá bom? Ficou claro? Então vamos lá. Gente, vamos para a próxima matéria, matrizes. É, a gente vai falar agora sobre essa segunda matéria, que, sim, particularmente, galera, é uma matéria que nos outros exames da UERJ, uns exames anteriores, não teve matriz, entendeu? Mas desde 2024, é, 2024 veio no edital dizendo que iria cair matrizes é, na UERJ discursiva, certo? Então tá lá no edital que vai cair. Ah, professora, mas quantas questões e como que vai ser? Gente, edital tem várias matérias, entendeu? Às vezes cai uma questão dentro de outra, né? Um conteúdo dentro de outro conteúdo. Mas assim, o fato é que a gente precisa saber e lembrar, né? O que é os conteúdos. Então, é isso. Vamos estudar para a gente saber. E se cair, a gente sabe como que faz, né? Então vamos lá, matrizes. A gente tem a primeira, vamos conhecer primeiro, né? Matriz geralmente tem 2 por 2 e 3 por 3, né? Matriz 2 por 2 é, como o nome já diz, duas linhas e duas colunas. E 3 por 3 é três linhas e três colunas. Tá claro isso? Vamos lá. Primeira linha é a ordem horizontal. Coluna, ordem vertical, tá? Então, ó, primeira coluna, primeira linha. Segunda linha, tá no meio. Segunda coluna também está no meio. Tá conseguindo visualizar aqui onde eu tô falando? Ó. Léo, lembro de você, eu acho. É a mesma pessoa do ano passado? Ou não? Tô enganada. Não? Ah, desculpa. É que de repente, né? Tava tentando de novo, mas tá bom. Vamos lá. Então, quando a gente vê aqui uma matriz, né? A gente vai ter. Ah, já teve algumas aulas esse ano? Então deve ser isso. Então a gente vai ter ó, N números de colunas e a gente vai ter M número de linhas, né? Aí a gente vai ter é, A, I e J. O que é I e J? Vamos ficar melhor para falarmos sobre I e J. Primeira linha e primeiro item da linha e primeiro item da coluna, da primeira coluna. Primeiro item, o item 1 da linha 1 e da coluna 1. Automaticamente vai ser o A11. Quem é esse A11 nessa matriz aqui? Nessa matriz aqui, é o 2. Agora, quem é o segundo elemento da linha 1 e da segunda coluna? Ó, linha 1, segunda coluna, o menos 1. Quem é o terceiro número da
segunda coluna, né? Então, é o terceiro número. É esse? Não. Terceira linha, ó, segunda coluna, o 1, tá vendo? Tá claro isso? Então, A vai ser o elemento. I vai ser sempre a linha. Ok? E J vai ser sempre a coluna. Ficou claro, gente? Ó, quem é o elemento, o segundo elemento da segunda linha e terceira coluna? A raiz de 2, ok? Aí aqui eu vou ter, ó, matriz. A gente vai ter a linha, a coluna, e aqui a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, ok? E aqui a quantidade de linhas. Então, M é a quantidade de linhas da matriz e N é a quantidade de colunas da matriz. A é o elemento da matriz, é o elemento da matriz. E o A, antes de tudo, o A maiúsculo vai ser o nome da matriz. Ok? Aí a gente diz, ó, matriz quadrada, que é 3 por 3 ou 2 por 2. Número de linhas igual ao número de colunas. Ok? A gente também tem essa matriz transposta, né? Que a linha vira coluna. Mas isso aí a gente não vai focar agora nesse primeiro momento, né? A gente vai dizer que, ó, essa é a diagonal principal e essa é a diagonal secundária, certo? Quando a gente tem aqui, ó, uma matriz é igual a outra matriz. Então, ele está dizendo que, ó, essa informação, né, é igual a essa informação, certo? Essa matriz é igual a essa. Ah, professora, mas os outros números não são iguais. Mas se a gente multiplicar, a gente vai ver uma semelhança aqui, tá bom? Na adição, devemos ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E aí a gente vai somar a matriz A com a matriz B. Ó, vou aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. O que vai acontecer? Ó? A gente vai somar e vai só colocando, criando uma nova matriz aqui. Então, por exemplo, ó, 5 mais 0, 5. 5, quer dizer, 4 menos 2, 2. 0 mais 5, 5. 2 menos 3, menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 e 0, menos 1. Ok?
Essa daqui é a matriz C, que é a matriz resultado da soma de A mais B. Espera aí, gente. Nossa, o negócio do fio ali caiu sozinho. Parecia que tinha uma pessoa aqui. Subtração, a mesma ideia, tá? Então, a gente vai fazer a conta de menos dos elementos. Então, a gente vai fazer, ó, 5 menos 0, 5. 4 menos 2, 6. Porque troca os sinais. Presta atenção nos sinais, tá, gente? Para não errar. 0 menos 5, menos 5. 2 menos 3 é 5 positivo. 1 menos 1, 2. Menos 1, menos 0, menos 1. Ficou claro? Vocês estão acompanhando? Agora a gente vai fazer multiplicação. Como que a gente vai fazer a multiplicação? A multiplicação, a gente vai pegar ó, a primeira linha e a primeira coluna. Depois a gente vai pegar a primeira linha e a segunda coluna. E depois a gente... Aí depois eu vou para esse lado de cá. Depois a gente vai pegar a segunda linha e a primeira coluna. Depois a gente vai pegar a segunda linha e a segunda coluna. E aí a gente está fazendo uma multiplicação e os termos vai formar, os resultados vão formar uma nova matriz, que é a multiplicação de A e B. Tá? Então, vamos fazendo aqui devagarzinho. Vamos lá. Quanto que dá 1 vezes menos 1? Mais 2 vezes 4. Aí a gente faz, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Certo, galera? Mais 2 vezes 4 dá 8. Menos 1 mais 8 dá 7 positivo. Vamos ver se esse é o primeiro elemento da nossa nova matriz? 7 é o primeiro elemento da nossa nova matriz. Ok? Agora vamos lá. Vamos para o segundo elemento. 1 vezes menos... Desculpa. 1 vezes 3 igual a 3. Mais 2 vezes 2 igual a 4. 3 mais 4 igual a 7. Esse é o nosso segundo elemento. Tá bom? Segundo elemento da segunda linha. Vocês estão acompanhando, gente? Se não tiver, vamos falar para a gente poder voltar. Gente, cadê vocês? 23 pessoas, ninguém respondeu. Estão acompanhando? Quer que eu volte? Vamos lá. Tá dando para acompanhar. Beleza. Matriz identidade. É toda matriz quadrada que a diagonal principal, né, que é aquela do slide 4 lá que a gente passou, é 1. E os outros elementos são 0. Então, ó, vamos aqui para a nossa matriz identidade. Ó, a gente vai ver que todos os elementos da diagonal principal, que é essa diagonal assim, ó, que vem lá de cima e vai para... Ela é... elementos são iguais a 0. Ó, nessa 3 por 3, que a gente tem aqui, e nessa 2 por 2, que é essa daqui.
Também é a mesma coisa, a gente vai ter o 1 e o 0. Então, a gente vai chamar essa matriz de matriz identidade, ok? Sim. Matriz identidade é sempre quando a gente tem a diagonal igual a 1, todos os elementos são 1 da diagonal principal, e os outros elementos são 0. Então, olha aqui, ó, diagonal principal. Todos os números são 1 e todos os outros elementos são zeros. Ó, diagonal principal, 1 também. E todos os elementos são 0. Vamos lá. Matriz inversa. Quando a gente tem uma matriz inversa, a gente vai ter. Calma aí. Peraí, gente, só um minutinho. Tá. Nossa, chegou aqui como se. Tipo, a internet fosse cair, alguma coisa sobre a internet aqui de casa. Esquisito. Então vamos lá. Quando a gente tem um número, por exemplo, ó, a gente tem um número assim. A gente tem o número 2, por exemplo. 2. Quando a gente está elevado a menos 1, o que isso significa? Que a gente vai pegar aquele menos, vai colocar em cima no numerador e a gente vai colocar o 2 embaixo elevado à potência, não é isso? Daquele número. Então, ó, vou colocar um exemplo aqui no coisa para vocês. Vamos ver se vai funcionar aqui. Funciona, eu acho.
Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó, quanto que é 2 me, menos um? Ó, vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa que 1/2 elevado a 1, que dá igual a 1/2, ok? Se eu multiplico 2 vezes 1/2, eu tenho isso igual a 1. Sim ou não? Então, esse é o elemento. Esse daqui é a conta que eu faço para descobrir o elemento do resultado da minha matriz inversa. Ok? Ficou claro ou tá complexo para vocês? Deixa eu abrir aqui para ver o chat. Senão eu não vejo o chat. Tem certeza? Para mim, essa daqui é a mais complexa assim, de vocês na hora fazerem, né? Porque vocês vão fazer algumas contas, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Qual é o inverso de 3? O inverso de 3 é 3 menos 1 elevado, que vai dar igual a 1/3, ok? 3 vezes 1/3 é igual a quanto? Isso. Tá. A gente estudou sistema? Não lembro agora. Vamos falar de determinante. Ó, já tem que arrumar isso daqui nas. Vamos lá. A gente vai falar sobre podemos achar o determinante de ordem 2 e das matrizes de ordem 3. Então, como que a gente calcula o determinante? A gente vai pegar o valor de A e vai multiplicar por D menos o valor de C vezes B. Então, ó, a gente vai pegar 1 vezes 3, ok? Menos 5 vezes 7, ok? E aí, nesse caso, ó, o determinante dessa matriz, aqui nesse caso, vou aumentar para vocês visualizarem melhor, vai ser -2. Cuidado com os sinais. Ó, o alerta aqui. Qual parte, Ana? Essa de determinante ou a anterior? Ah, o determinante? Você vai pegar, ó, isso aqui é A, vamos chamar de A. Esse aqui é A, esse daqui é B, esse daqui é C, esse daqui é D. Ok? A, B, C, D. Ok? O que você vai fazer? Ó? A vezes D menos C vezes B. Ok? A matriz inversa é mais chatinha de fazer, João.
A gente vai ter que treinar um pouquinho, tá? Mas treino a gente consegue tudo. Volto já lá, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? 2 vezes 5 menos 4 vezes 3. Ou 3 vezes 4. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, vai ficar 10 menos 12. É igual a menos 2. Foi? Beleza. Quando for de ordem 3 por 3, né? De ordem 3, que é uma matriz 3 por 3, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer uma conta maior, né? Para fazer o determinante. A gente vai ter que pegar a primeira e a segunda coluna da matriz original. Então, a gente vai ter que pegar ó, os valores de A11, A12, A21, A22 e A31 e A32 e colocar do lado. Depois, a gente vai fazer o determinante. Como, professora? A gente vai pegar ó, e vai multiplicar, quer dizer, multiplicar. A gente vai multiplicar todos os elementos das diagonais. Quando for no sentido de cima para baixo, para a sua direita, você vai somar. Quando for para a esquerda, você vai subtrair. Tá? E aí, você vai ver qual vai ser o resultado. O ideal é ter uma questão mesmo para a gente poder, como exemplo, para a gente poder fazer. Vou colocar dessas duas para vocês agora. Vou já botar aqui duas questões. Uma de matrizes inversas e outra de determinante, com ordem 2 por 2, que é mais fácil, e ordem 3 por 3, porque só a prática vai fazer com que isso daqui fique claro, tá? Principalmente para quem estiver perdido. Então, vai olhar para cá para informação e vai tentar fazer a questão, tá? Guardem só um minutinho.
A internet hoje está muito ruim, gente. Vocês estão me vendo? Tá aparecendo para mim como se estivesse mexendo. Tem alguém mexendo no layout, sei lá o quê? Gravação indisponível. Tem... Vou compartilhar com vocês aqui o exercício para vocês fazerem agora, tá? Para a gente ir treinando. O problema é que... Ó, por exemplo, tá tudo travado para mim, eu não consigo compartilhar nada. Agora eu acho que vai. Tô tentando, gente. Vê se foi. Foi?
Galera, estão me ouvindo? Agora voltou, né? Agora voltou, né? Agora... Gente, estão conseguindo me ouvir? Tá dando muito ruim pelo computador. Tô tendo que reiniciar aqui o computador para ver se volta ao normal. A internet do meu celular, né? Tô usando a do celular para poder ver se eu consigo aqui levar para falar com vocês. O que que acontece? Vou botar uma questão de determinante. A questão de matriz inversa, eu acho que vocês precisam do material para vocês conseguirem montar a questão, entendeu? Porque vocês precisam de uma informação para fazer um sistema para depois vocês conseguirem calcular. Então, não vai dar para vocês fazerem agora, porque eu não consigo compartilhar duas telas com vocês. E como vocês não estão com material, é melhor vocês esperarem para fazer essa atividade depois. Mas do determinante dá para fazer agora, né? E aí eu vou passar agora para vocês, tá bom? Só que eu só preciso terminar de ligar aqui o computador para poder compartilhar aqui com vocês. Nossa, tinha um monte de gente, agora já até saiu um monte de gente. A aula horrível o sistema aqui. Mas não fiquem preocupados quanto à questão de matriz inversa e tal. Se a gente tiver até que falar de novo sobre isso numa aula só à parte, a gente faz, não tem problema, tá bom? É mais complexo mesmo da gente resolver.
Eu vou, peraí, printar aqui um para vocês, para ver se se eu consigo compartilhar lá no grupo e aí vocês veem como que é. E determinando, por exemplo, quando for 3 por 3 e quando for por 2, como que vai ser, né? Todo mundo tá no grupo, né? Isso. Vou botar a questão lá no grupo para que vocês consigam fazer logo, tá? Para a gente poder não perder mais tempo, porque a gente já está perdendo. Isso é a questão mesmo. O computador já está ligando, galera. Agora acho que vai. Conseguiram ver lá no grupo? Sim. Tá. Alguém pode pegar seu número também e compartilhar com você. Você não faz parte do pré-UERJ? Compartilhe seu número com alguém. Pri, tô precisando que. Eu não tô conseguindo ligar aqui meu. Peraí. Oi, Pri, pode falar. Eu tô te respondendo. Ah, tudo bem. Vou voltar já. Mas eu tô mandando lá no pré-questões. Compartilhe com a Giovana Cruz as imagens que eu coloquei lá no pré-ENEM, com ela, por favor, pré-UERJ. Giovana não tá no grupo, não? Disse que não. Não. Tá, peraí. Ela compartilhou o telefone dela.
Eu já estava irritada aqui agora, que deu o mesmo problema. Conseguiram, gente, ver? O resultado é 14, da número 1. Certo, Andressa? Andresa, desculpa. Isso mesmo, a minha 1 deu 14. Muito bem. Deu certo. Isso. E agora a 2. A 2 a gente quer saber o valor de x. A gente tem que repetir a primeira e a segunda coluna e fazer as diagonais, somando os elementos. Primeiro multiplica os elementos e soma as diagonais. Depois multiplica os elementos e subtrai as diagonais. Igual está na foto no grupo. 1,14. Muito bem, Gabriel. E aí você vai ter uma equaçãozinha de primeiro grau com x, e aí você vai descobrir o valor de x. Não é 1 sobre 9. Mas está, acho que no caminho. Não sei o que você errou, mas tem algum caminho aí.
Ah, isso aí. Muito bem. Todo mundo achou, gente, o que ele achou? Foi? Pri, a gente vai finalizar a aula aqui. Eu vou terminar, aproveitar esses 10 minutinhos para acrescentar uma informação de matriz inversa lá nos slides. E aí eu já mando para você pôr no grupo, tá bom? Tá certo, Pri. Também já comecei aqui a preparar as coisas do simulado. Galera, quem não estava na aula no começo, na próxima aula nós vamos ter um simulado de matemática, tá? Então vai ser no horário da aula, tá? E aí, se vocês souberem de alguém que queira fazer também, pode entrar em contato comigo, tá certo? E vou pedir também para vocês comentarem lá no grupo, o grupo já está aberto. O que que vocês acharam dessa aula de hoje? Tá certo? O simulado vai ter tudo que a gente já viu nessas aulas? Oi, então. A ideia é que tenha tudo sim, tá? Tudo que vocês já viram aqui. Sim, Maria Fernanda, vamos colocar as instruções no grupo. Toda a orientação vai ser colocada lá. E, galera, eu peço que vocês fiquem atentos também ao grupo. Eu sei que tem muita postagem, né? Mas tudo o que é postado lá é extremamente importante para vocês, tá bom? Então é isso, galera. A gente finaliza aqui mais uma aula, tá bom? Não esquece de colocar o seu comentário lá e amanhã eu já coloco a aula gravada para vocês.